Eu descansarei é uma música que chegou na minha vida num momento de muito sofrimento, que foi agora. Vocês acompanharam, inclusive eu me ausentei muito aqui do programa, né? Estava me recuperando, tive uma crise muito difícil de depressão novamente. E Deus já estava começando a iluminar o meu caminho, não que Ele não estivesse iluminando antes. Eu comecei a perceber a luz dele na minha vida novamente. Ainda existia muito sofrimento dentro de mim, quando o Rafael Magu me enviou essa música numa gravação simples do Ítalo. O Rafael Magu, que é o guitarrista da banda, ele falou assim: Fabinho, eu ouvi essa música hoje, me tocou muito, e eu tenho certeza que fará bem ao seu coração também. O Magu tinha o hábito de falar comigo todo dia, durante a minha depressão. Era uma das poucas pessoas com quem eu queria conversar. E ele sempre me dizia: eu acho que nós já sofremos muito com essa crise que nós estamos vivendo. Porque é claro que o meu sofrimento afetou todos eles. Nós somos um grupo e nós comungamos. A vida é uma comunhão para nós e o sofrimento de um passa a ser do outro também. E aí ele disse assim, e essa música me recordou que depois do sofrimento nós precisamos descansar. E foi isso mesmo que aconteceu. A música chegou, fez um sentido enorme na minha vida naquele momento. Eu estava precisando descansar em Deus. Vocês sabem que eu tenho uma frase que não é minha, e já nem sei quem foi que disse, que em algum momento da minha vida eu escutei isso, que nós só podemos esperar pelo impossível depois de termos feito tudo que nos foi possível. Crer num Deus do impossível não nos dispensa de fazer o que for possível. É a história das bodas de Caná. O milagre se dará por duas vias. Eu digo isso na minha música Mais Perto. Uma é de Deus e a outra Ele deixa para nós. Ainda na semana passada, eu postei no meu Instagram um texto em que eu falava justamente dos dois movimentos da cura, que é um que vem de fora, que é feito pelas pessoas que me amam, que são as palavras de apoio que eu recebo. Você, por exemplo, quando você está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento emocional, que às vezes é um pouco pior que o sofrimento físico, porque para o sofrimento físico muitas vezes há um remédio. Você toma um comprimido e aquela dor passa, ainda que temporariamente. Nas fases agudas da inflamação de algum membro do nosso corpo, nós precisamos tomar o analgésico até com um prazo determinado, de 4 em 4 horas, de 6 em 6, depende do alcance do analgésico. Mas quando nós estamos falando de dor emocional, não há esse analgésico, ainda não há. Quem dera houvesse. Por exemplo, eu até acertar com a medicação, eu precisei tomar 3 tipos de remédio. O remédio psiquiátrico, ele leva uns 15 a 20 dias para começar o efeito, e com um agravante. Nos primeiros dias, ele acentua ainda mais o sofrimento. Por isso que é muito difícil a pessoa se submeter disciplinadamente ao tratamento psiquiátrico. Porque quando a gente começa a tomar o remédio, parece que piora. E muitas vezes nós não temos a paciência de deixar o tempo da piora passar para começar a vir o tempo da melhora. Então o sofrimento emocional é muito difícil. Quando você está passando por uma dor emocional, não há um comprimido que você possa tomar e a dor vai embora da noite para o dia. Não. Mas a nossa cura, ela passa por 2 movimentos. Um que vem de fora, que é o auxílio que nós recebemos das pessoas que nos amam, as palavras amigas que nós ouvimos, as pessoas que se dispõem a estar do nosso lado,
A medicina, o remédio vem de fora. É algo que vem de fora e você coloca dentro de você. Então é muito importante o auxílio daquilo que vem de fora. Mas também não podemos nos esquecer que nós temos um auxílio que não vem de ninguém, não vem do outro, vem de nós mesmos. E porque acreditamos que Deus está presente em cada criatura que Ele criou, podemos dizer que esse auxílio é essencialmente divino, mesmo que ele se manifeste com características humanas. É aquele movimento interior que você percebe, de melhora, ou como se uma luz fosse tomando conta das sombras, como se um movimento de amor fosse tomando conta do ódio. Sabe? Quando você experimenta os dois movimentos que nos curam, o que vem de fora e o que vem de dentro. Então, num momento muito prático, né? Eu poderia dizer que naquela hora que o Magu me enviou a música Eu Descansarei, Deus me deu, por meio de pessoas que estavam de fora, um elemento para ajudar a minha cura, uma música, uma palavra. Quando eu me lembro do Magu dizer: Fabinho, você precisa descansar, meu irmão. Chega de batalhar. Você já fez o que você poderia ter feito. E ele tinha razão. Eu estava exausto. Da exaustão vinha o desejo de morrer, porque eu não tinha mais forças para lutar. E eu comecei a ouvir essa música e fui acreditando que eu precisava descansar. Antes de Eu Descansarei, o meu movimento de cura foi com uma outra música que nós vamos cantar na semana que vem, que se chama Coragem. Vou contar depois a história dela também. Mas naquele momento que Deus já tinha começado a fazer a sua obra dentro de mim, eu escolhi descansar. E foi o melhor que eu fiz. Quando eu não tenho mais forças para batalhar, a minha fé me diz que Deus batalhará por mim. Então hoje, no início deste programa, numa semana tão próxima ao sepultamento do Papa Francisco, que foi um homem que iluminou tanto a nossa igreja, fazendo-nos recordar que não existe seguimento de Jesus sem que nós façamos as escolhas difíceis dele, que não existe evangelho sem Jesus. Numa semana em que nós ainda estamos, de alguma forma, comemorando a vida de Papa Francisco, porque a morte de um homem brilhante como ele foi, precisa ser para nós um motivo de comemoração. Não é que nós comemoramos que ele morreu, não. Nós comemoramos o significado da vida dele enquanto ele esteve fisicamente entre nós e agora continuando espiritualmente no meio de nós. Numa semana que nós recordamos um homem que também precisou descansar em Deus inúmeras vezes, nós recordamos você que hoje também está passando por uma dificuldade. Talvez esteja na hora de você descansar. E descansar não é cruzar os braços. Não. Você vai continuar a fazer o que você tem que fazer para melhorar aquela situação que desinstala você. Mas na dimensão espiritual você vai começar a fazer uma oração de entrega. Senhor, eu coloco nas suas mãos a minha vida, eu coloco nas suas mãos este meu sofrimento. E você vai descansando nele, porque à medida que a sua fé lhe dá condições de acreditar que Deus está assumindo por você aquilo que sozinha você não tem dado conta, você começa a descansar. E descansar em Deus, minha gente, é fundamental para que nós tenhamos condições de continuar as batalhas que virão depois, né? Nós estamos fazendo, cada um de nós, a seu modo, do seu jeito, está travando uma batalha. Cada um de nós está
vivendo enfrentamentos. Cada um de nós está passando por dificuldades, por lutas. E é importante nós termos a consciência de que em algum momento desta nossa batalha, nós precisaremos descansar. Tem aqui algumas perguntas de pessoas que nos enviaram. Eu achei interessante porque uma pessoa que assina com pseudônimo de Solteiríssima me perguntou assim: padre, o senhor acredita em vida após a morte? Eu respondo que se um padre não acreditar em vida após a morte, ele está no lugar errado. Porque afinal de contas a fé na eternidade faz parte do pacote que a gente assume como líderes religiosos que somos. Agora, eu também preciso ser honesto que a vida após a morte me preocupa menos do que a vida aqui, essa que nós estamos vivendo. Porque eu não posso ter uma fé alienada. Eu não posso ter uma fé que me coloque o tempo todo preocupado com um futuro que eu nem sei como será. Então muita gente tem uma necessidade enorme de esquartejar a eternidade, de dar um nome para tudo. Eu não tenho, não. Eu estudei, inclusive fui professor, compreendo exatamente o significado de céu, o significado de inferno, de purgatório, mas eu não vivo para isso. Não, eu gosto de viver bem o momento presente. O que vai acontecer depois, eu acredito, será um resultado da minha vida aqui agora. Viver bem o momento presente é a maneira mais inteligente de preparar a eternidade. A eternidade a gente prepara vivendo bem o momento presente. E não há uma forma mais honesta de viver o momento presente senão tomando consciência dele. É a consciência do momento presente que faz com que nós tenhamos cada vez mais a oportunidade de qualificá-lo, né? Então aqui entra a grande questão. A qualidade do momento presente depende do quanto eu sou capaz de prestar atenção nele e qualificá-lo. E a gente gostaria de chamar a atenção de vocês para a nossa agenda desta semana. No dia 1º de maio estaremos no Teatro Guararapes, em Recife. No dia 2 de maio, no Teatro Riachuelo, em Natal. No dia 3 de maio, Pedra do Reino, esse teatro lindo, aí em João Pessoa. Depois, dia 4 de maio, Paranamirim, no Rio Grande do Norte. Dia 9, estaremos no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Dia 10, Square Garden, em Joinville. E dia 11 de maio, no Teatro Positivo, em Curitiba. Essa é a Semana das Mães, que nós teremos eventos especialmente preparados para as mães. Mãe que sempre nos prepara para a eternidade, né, Rafinha? O Rafinha nasceu num lar muito cristão. A tia Thelma teve uma perda muito cruel. O irmão do Rafinha morreu de meningite, o irmão mais velho dele. Adoeceu às 10 da manhã, às 2 da tarde o menino estava morto. E aquele sofrimento fez com que a tia Thelma amasse 3 vezes mais o Rafael. Ali a gente tem um exemplo muito bonito de uma pessoa que soube transformar a dor num amor. O senhor Roberto, que é o pai dele, a tia Thelma, são muito católicos, muito cristãos, são aqueles que acordam de madrugada para rezar com o Frei Gilson, com a irmã Kelly Patrícia, e fizeram esse menino tão bem feito, tão cheio de amor, tão dedicado a tudo aquilo que ele faz. Tia Thelma é uma mulher que, para mim, é um exemplo de como superar a dor e transformá-la num aprendizado. É isso que nós desejamos a você. Que você descanse no Senhor. Que depois de ter batalhado tanto, depois de ter lutado tanto, você tenha o direito de confiar que o Senhor fará por você aquilo que você não pode
fazer sozinho, sozinha. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.